Olá pessoal, hoje vim falar para vocês sobre o livro de Apocalipse 6, 7, 8, que fala sobre o Cavaleiro Amarelo. Diz assim: E havendo aberto o selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com mortandade, e com as feras da terra. Pessoal, aqui está dizendo que é um cavaleiro amarelo. E olhei e eis um cavalo amarelo. Amarelo em outras traduções bíblicas também quer dizer cinza também, né? E amarelo é o elemento terra. No zodíaco que rege esse elemento, porque são 3 signos zodíacos que rege esse elemento terra, que é Virgem, Touro e Capricórnio. E a pessoa que está no cenário que tem mais a ver, né, que para mim é o Cavaleiro Amarelo, que representa esse cavaleiro, o nome dele é Jared Kushner, que ele nasceu em 10/1/1981. Quem nasce ali entre dezembro, 20 de dezembro a 20 de janeiro, ele é regido por esse zodíaco, zodíaco de Capricórnio, que é o zodíaco de terra, que é o elemento terra, que eu falei do ar, do fogo, da água, e agora é o quarto, que é o elemento terra. O nome dele é Jared Kushner. O mês de janeiro no calendário bíblico é Tevet, que é o mês de Tevet, que representa a tribo de Dan. O mês de Tevet, ele representa a tribo de Dan. Vamos lá o que quer dizer Tevet. Tevet é o luto dos judeus. Aqui, 10 de Tevet no calendário judaico marca o início do cerco de Jerusalém pelos exércitos do imperador da Babilônia, que levou a conquista da cidade e a destruição do templo sagrado e a expulsão do povo judeu da sua terra. Aqui foi no tempo da expulsão deles e que acabou com o templo. No caso, o que o anticristo vai fazer? O que o anti-messias vai fazer? Ele vai reconstruir o templo. E justamente ele nasceu no dia em que eles fazem o jejum de luto à destruição desse templo, que eles foram levados. E Dan é representado por uma serpente. Na Bíblia vai falar da serpente. Na Bíblia fala que a serpente, deixa eu ver aqui, pessoal, que a serpente, o significado de serpente na Bíblia é enganador de todo o mundo. Alguns estudiosos falam que o anticristo virá da tribo de Dan, né? E justamente bate certinho mesmo, que a data, o dia que ele nasceu, o mês no nosso calendário gregoriano, que é o mês de Tevet lá na Bíblia, é janeiro. 10/1, que representa janeiro, que representa o signo ou o zodíaco de Capricórnio. E justamente o zodíaco de Capricórnio é regido pelo elemento terra. Porque são 4 classes, né, no zodíaco. São 12 zodíacos e 4 classes. Ar, fogo, água e o último terra. E justamente na ordem que está as cores dos cavaleiros é justamente da maneira que formam os zodíacos. E justamente as pessoas que estão no cenário, eles batem justamente com esses 4 aqui, que é Donald Trump, Papa Francisco, Elon Musk e agora Jared Kushner, formando o Quarteto Fantástico. Portanto, esse ano vai ter até o filme do Quarteto Fantástico, como eu já falei, que é a Marvel. Eles propagam muito isso e eles adoram muito esses 4 cavaleiros aqui. Vamos lá, dando continuidade aqui. E o mês de janeiro, ele representa Saturno.
Saturno, ele representa Satanás. Portanto, no alinhamento de planetas, Saturno foi um dos últimos planetas ali a se alinhar, foi o quarto. Eles estão em ordem cronológica certinho mesmo, assim como os quatro cavaleiros. E os planetas, quando estão se alinhando, eles estão se alinhando em ordem. Cada um representa o planeta aqui. Como já falei nos vídeos anteriores, assistam lá os outros vídeos para vocês entenderem o que eu estou falando. E Jacó disse sobre Dan, antes da sua morte, ele abençoou cada filho e deu uma representação a cada filho de alguma coisa. E Dan, ele falou assim: Dan julgará o seu povo como uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Dan, como falei, representado pela serpente. A serpente foi um protagonista, né, lá no começo do mundo, né, protagonizando lá a queda de Adão e Eva, que foi a serpente, a astuta serpente que induziu a Eva, né, a induzir Adão a comer do fruto proibido e a cair. Eu já li um livro, desses livros pseudos epígrafos, que tem apócrifos também. Tem um livro que fala sobre isso, não sei se é o segundo livro de Adão e Eva, não lembro se é o livro de Enoque, é um desses dois livros, que eu já li os dois. Fala que a serpente que Satanás fez um pacto com a serpente para poder dominar, porque Satã não podia entrar no jardim, já a serpente vivia lá dentro. Eles fizeram um pacto, é segundo livro, tá, pessoal? Tô falando que é uma verdade. Que eles fizeram um pacto para poder Satanás tomar a serpente e dali falar com Eva, induzir a Eva a induzir Adão a comer do fruto, porque o mandamento foi para Adão, foi para o homem. Então, só a partir de Adão que iria vir a queda. E se olharmos bem, diz aqui, ó, a morte e o inferno seguia. E através de quem que entrou a morte no mundo? Através do pecado, através da serpente. A serpente trouxe a morte para o mundo. No caso, induziu Adão a trazer a morte, porque foi a queda de Adão que trouxe. Então a serpente trouxe a morte para o mundo. E trouxe também o inferno, porque não existia um inferno para o homem, não existia um inferno, mas a partir dali começou a existir um inferno, porque a morte e o inferno começaram a existir depois daquele momento da queda de Adão. E aqui justamente ele é representado pela serpente e fala que a morte e o inferno o seguiam. Para mim, segundo o que eu li aqui, eu acho que o inferno está representando os demônios. Porque tem demônio que está preso no inferno que não vem para a terra, que são os torturadores, né, e outros tipos de demônio lá. Eu acredito que o inferno é isso. E esses demônios vão trazer a morte, né? Através desse demônio vai vir a morte. E foi lhe dado para matar a terça parte, a quarta parte da terra. E está aqui de novo o número 4, né? Representando os 4. Parte da terra. Com espada, que é a guerra. Com fome, que é a escassez. E mortandade, que é a epidemia. E com as feras da terra, que são os animais selvagens. Leão, tigre, leopardo. Esses animais ferozes que existem aí, que são os animais da terra, que ele é o elemento terra e ele vai ter esse poder da terra para poder dominar sobre esses animais. E que muitos homens serão devorados por esses animais, né? E com outras coisas mais, que é a epidemia, o mundo vai estar um caos, pessoal. O mundo vai estar em guerra, o mundo vai estar um caos. Então, como eu falei, que esses homens, ele representam a maçonaria. Eu vou falar para vocês aqui, ó, quem foram os avós de Jared Kushner, porque Jared significa aquele que desce ou descida. Tem um livro também, o livro de, não sei se é o livro Caverna dos Tesouros também, que é um apócrifo, não sei se que é um apócrifo, né, que fala que na época de Jared que os filhos de Deus desceram do monte, porque diz que as filhas de Caim se pintavam e iam para perto da montanha. Após a queda ali de Adão, os filhos de Adão, eles viviam em uma montanha. E os filhos de Caim, eles viviam no pé da montanha.
Aí os filhos de Caim, todos os dias, quando eles acordavam, eles tocavam tambores, e aquilo atraía a atenção dos filhos de Deus. E na época de Jared, eles queriam descer para ter com as filhas de Caim. Dizem que as filhas de Caim eram muito bonitas, era pintada, né, cheia de maquiagem, que os anjos ensinaram a eles a fazerem isso, a se pintarem, as mulheres a fazerem isso, ensinou todo tipo de sortilégio, aborto e outras coisas mais lá, né. E eles viam aquelas mulheres e ficavam doidas. E foi nessa época que alguns dos filhos de Deus, que são os filhos de Adão, desceram da montanha. E depois daí não puderam retornar mais. Isso é segundo o livro, tá? Pseudos epígrafos e apócrifos. Aí eu não sei se é uma verdade, mas eu já li esse livro e fala sobre isso, que é interessante. Eu aconselho vocês a lerem. É interessante as coisas que falam lá. O nome Jared quer dizer aquele que desce, a descida, a queda, o declínio. Ele veio para trazer o declínio para o mundo. Ele veio para trazer a queda para o mundo. Ele vai fazer esse mundo declinar, vai fazer esse mundo virar de ponta cabeça. E Kushne. Kushne é uma família polonesa que existiu na Polônia na época lá do Holocausto. Que essa família, eles são sobreviventes do Holocausto. Os Kushne é da parte paterna dele, estou falando da parte paterna dele. O avô paterno dele é Joseph Kushne, né? Que é um polonês. Ele tem ascendência, que vem antes dele, a ascendência dele é europeia. E fala que o anticristo virá da Europa. Portanto, numa época aí, o pessoal estava pensando até que era Emmanuel Macron, porque era um europeu, mas não. Os judeus vão aceitar ele por quê? Porque ele é polonês, europeu e judeu ao mesmo tempo. Porque o avô dele era europeu, polonês, e a sua avó era judia. Aí que tá, metade judeu e metade europeu. Aqui bate certinho mesmo. A avó dele era judia, que era Rai Kushne. Kushne eram pessoas que trabalhavam com pele, eles tinham uma vida muito boa lá na Polônia. Depois eu faço um vídeo falando mais sobre isso. Jared e ele é judeu ortodoxo, como é que se diz? Judeu ortodoxo moderno. Ele é o judeu ortodoxo moderno. Ele é ortodoxo de verdade mesmo. Ele lê as escrituras lá. Ele faz parte do judaísmo de verdade. Então ele tem uma grande característica de ser os judeus. E ele é o judeus Messias. Porque o cavaleiro amarelo, ele representa o continente europeu. Portanto, tem o da América do Sul, que é o cavaleiro vermelho, que é o Papa Francisco, que é da Argentina. O cavaleiro preto, que representa a África, e o cavaleiro amarelo, que representa o continente europeu. Cada um deles representa um continente. O cavaleiro branco representa também o continente também europeu também, que é Trump. Assim como o amarelo representa o cinza também, que é também o reino de ferro de Nabucodonosor, que é o segundo. E depois eu faço um vídeo falando melhor sobre essas cores e sobre essa estátua de Nabucodonosor. Porque eu estou falando só sobre os cavaleiros do Apocalipse. E Jared Kushne foi eleito o judeu mais importante do mundo. Ele foi o judeu mais importante do mundo em 2020. Porque ele fez o acordo de Abraão para os judeus. Ele trouxe muitos benefícios para os judeus. Então os judeus, ele tem uma grande aceitação para ser o Messias. E na época que ele apareceu no cenário, pessoal, vou falar para vocês aqui, ó, saiu essa reportagem lá nesse jornal de Israel, que o nome desse jornal é Time Break Israel News, 16/4/2020, quando Jared tinha aparecido para eles lá. Eles estavam falando sobre que tinha o Messias, que o Messias tinha chegado, mas na época eles não falaram que era o Messias. E eles falaram assim, o rabino da época falou, que eu esqueci o nome do rabino aqui, eu não escrevi, mas eu esqueci o nome do... a reportagem foi: o mar da Galileia ficou a apenas 21 centímetros do seu nível máximo em 28 anos. No ano em que o Messias chegasse, o mar da Galileia estaria
cheio. E logo no ano em que ele chegou no cenário de Israel fazendo esses acordos, que foi eleito o judeu mais importante do mundo, que o mar da Galileia ficou cheio. Que em 28 o mar da Galileia nunca ficava cheio, ficou cheio nessa época. E eles tinham essa profecia de que quando o Messias chegasse, o mar da Galileia ficaria cheio. Então quer dizer que o Messias chegou. O Messias dele já chegou no cenário. O nome dele é Jared Kushner. O nome dele na verdade é Jared Corey Kushner. Ele entrou no cenário, pessoal. E o último cavaleiro é o anticristo, que ele veio trazer. E ele tem as características, né, dos outros cavaleiros, que é o vermelho, que estava com a espada na mão, o preto, que está com a balança, que veio trazer o que? Que fala o quê? Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, que veio trazer o quê? A fome, a escassez. E o pessoal vai morrer dessas coisas aqui, ó. Vai morrer da guerra, da escassez e da epidemia. Né? Ele tem essas características aqui, ó. É engraçado que, igual o Cavaleiro Branco também, que veio trazer morte, que tá com um arco na mão, né? Que veio fazer guerra, que veio trazer morte pro mundo. Mas ele, as duas características maiores dele é essa aqui, espada e fome, que é as duas características que eu falei lá, que tem com a espada, que é o Cavaleiro Vermelho, que veio fazer guerra. Pode ser uma guerra civil também, tá, pessoal? Uma guerra entre cidades ali, né? Como tem lá no Oriente Médio. E fome e escassez, que é o Cavaleiro Preto, que é Elon Musk, que é a besta que subiu do mar. E o dragão que tá com a espada na mão, que é o Cavaleiro Vermelho, que é o Papa Francisco. Então, pessoal, tem mais coisas aqui, porque eu tô com o caderno na mão, pra mim não esquecer, porque é muita informação. Em 2020, o que houve em 2020? O Covid, o Covid estava em alta, que eles botaram em 19, porque ele começou em 2019. Mas em 2020, o Covid, ele estava no seu ápice, ele estava no topo, estava estourando tudo fechado. Foi aí que começou tudo fechando, aquele alarde todo, muitas pessoas morrendo. E eu vim falar uma coisa para vocês, que esse Covid não foi à toa, isso foi um mega sacrifício para ele. Um sacrifício para o anticristo, o espírito do anticristo entrar no mundo. E se você fizer as contas de 20 menos 20, que foi 2020, foi o ano mesmo que ele apareceu lá, se você olhar, 20 menos 20 vai dar 0. Ali foi um reset mundial. Você viu que depois do Covid o mundo não voltou a ser o mesmo. O mundo ficou diferente, muitas coisas mudaram, muitas pessoas ficaram seus parentescos, né? Então foi um ano do reset. O reset aconteceu ali. Muitas coisas mudaram no cenário do mundo. E 2020, e 2019, 2010 ou 2011 foi a contagem de 1 até 9. Porque quando eu falo das dores de parto, como eu falei no outro vídeo, que no Mateus fala das dores de parto do mundo, ali essas dores de parto aconteceram nesse período, que era dores de parto para o quê? Para o nascimento. Quando a mulher ela tá para ter o neném, ela tem o quê? As dores de parto. Quando chegou no 9, 2019 é o quê? O Covid, que foi a época do nascimento. A época do nascimento dele. Ele nasceu para os judeus, foi ali, não foi para o mundo. Agora que o mundo vai passar a conhecer ele, daqui para frente ele vai conhecer ele. E 2019 foi o período do nascimento dele. Né? Que nasceu, começou nascendo, apareceu no cenário no governo de Donald Trump, que eu já falei que Donald Trump, o nome dele é Donald John Trump, que John representa João Batista, aquele que ia preparar o caminho dele, que ele apareceu no cenário como... Ele é o genro de Trump, mas ele foi o conselheiro sênior, se eu não me engano, da Casa Branca. Foi aí que ele apareceu no cenário, trazendo grandes acordos para Israel, indo para outros países fazer acordo. Então,
Ali foi o nascimento dele. Em 2019 ele nasceu. Em 2019 ele veio no cenário, apareceu como homem. E em 2020 ele veio como o homem mais importante, o judeu mais importante do mundo. Ali foi o nascimento dele para o mundo. Ele nasceu para o mundo. E agora nós estamos na preparação. Aí ali 2020 foi o reset. 20 menos 20, 0. Ali foi o reset. E agora nós estamos começando agora. 21, 22, 23, 24, e agora nasceu quem? Os cavaleiros. E agora ali do 1 ao 9, que o 9 é o que? 9 representa encerramento de um ciclo. O 9 representa isso, encerramento, fechamento de um ciclo, fechamento de uma etapa. De 2010 a 2019 fechou uma etapa, de 2020 a 2029 é outra etapa que vai fechar. Que agora nós adentramos no livro de Apocalipse. E agora vai ser um novo ciclo, uma nova etapa, até 2029. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o cometa Apophis, que a Apophis era uma serpente de 30 metros de 30 metros de comprimento, que olha o que? É uma serpente, se eu não me engano o nome dela científico é 99947 ou 43, não me recordo bem, mas eu tenho escrito aqui no meu caderno tudinho. E eu vou trazer essas informações para vocês, pessoal. Se prepare porque agora o tempo, pessoal, estamos no tempo do fim de verdade. Que após esses 4 cavaleiros aparecerem no cenário aí, o negócio só vai piorar. Aí que ele vai trazer a falsa paz, porque a maçonaria, eles agem assim. Eles trazem a ordem através do caos. É Ordo Abishal, ordem através do caos. E seu avô é um grande... O avô dele foi um grande corretor imobiliário. Teve muitas... E o avô dele tem muitas e muitas coisas nos Estados Unidos que deixaram até para eles, para os descendentes, para o pai. Ele é a terceira geração dos Kushner, que trouxe para ele, que deu para ele. E ele hoje também é um grande corretor imobiliário. Ele é dono de muitas coisas imobiliárias nos Estados Unidos. E deixa eu falar outra coisa que eu esqueci. E ele é um dono do edifício Fifth Avenue, que é o edifício 666, que é o número da besta. Quem lê entenda que também é o número de um homem, é o número de um nascimento. As pessoas não conseguem entender isso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E ele também é o dono da Times Square. E provavelmente os avós dele, quando se mudaram para os Estados Unidos, na época que eles conseguiram fugir do Holocausto, eles chegando nos Estados Unidos, eles mudaram o nome deles, assim como os Rothschilds, que mudaram o nome deles também, que são judeus também, que são os supermaçons, que mudaram também os seus nomes. Então ele vem de a linhagem de Illuminati. Os avós dele, o avô dele com certeza foi Illuminati, cofundador dessas coisas aí. Então, pessoal, não é de se admirar que ele tem uma grande aceitação. Ele é o judeu, ele é o anticristo, o cavaleiro amarelo. É isso, pessoal, que eu vim falar para vocês hoje. Que se apeguem ao Senhor Jesus, porque o único que pode nos resgatar, nos salvar destas coisas é o Espírito Santo, pessoal. É o Senhor Jesus. Porque lá na época que nasceu o libertador, vocês lembram que quando uma das pragas do Egito, né, que foi o espírito da morte, que ia matar os primogênitos, que quando eles passaram lá o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o espírito da morte não poderia entrar na casa deles. Então aquele espírito passava direto, só entrou na casa dos egípcios, daqueles que não tinham o selo ou a marca de Deus. Assim como foi naquela época do Egito, vai ser assim, que ele vai trazer o quê? A morte. E o único que pode nos proteger, pessoal, nesse tempo é Jesus Cristo, pessoal. É o sangue do Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode proteger a nossa família, a nossa casa, Jesus Cristo. Você que está afastado, que está desviado, que está dentro da casa de Deus, mas está frio. Meu irmão, volta a ler a palavra, volta a jejuar, peça força ao Senhor que Ele vai te dar. Se renove, se reforce no Espírito Santo, se reforce em Jesus Cristo, pessoal. Porque os dias são maus, o tempo é obscuro e tenebroso. E já estamos perto, pessoal, do final dessas coisas. Não é final do mundo, que ainda vai ter um milênio ainda. Depois vou falar sobre a volta de Jesus e arrebatamento, são coisas totalmente distintas. Porque Jesus vai voltar
daqui a muito tempo ainda, daqui tem tempo ainda para Jesus voltar ainda, mas vai ter esse julgamento, esse reset nesse tempo aí. Mas lá para frente eu falo para vocês. Não se esqueça de compartilhar os meus vídeos em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sino de notificação para você receber mais vídeos como esse, que eu vou trazendo mais vídeos falando sobre mais coisas aqui. Tem muito mais coisas para poder falar com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus abençoe, que Jesus esteja com você. Amém.